Hoje a gente vai começar a nossa primeira biolive, falar um pouquinho de biologia. É muito ruim ficar falando sozinho assim, né? Pra ninguém, não é? Vou falar pra Maria aqui, pelo menos ela fica escutando. Então, gente, tá difícil nessa época de pandemia, a gente em casa, a gente sabe que muitos estudantes aí estão tendo aula, né, remota, mas não é a mesma coisa que ter aula ao vivo, que a galera ficar... Oi, Natan! A galera ficar, né, numa sala de aula, ter o contato direto com o professor, né? Então, para ajudar um pouquinho esse povo que vai prestar vestibular aí, o pessoal que está estudando, a gente vai conversar um pouquinho de biologia. Eu tinha feito um roteirinho da gente começar falando sobre, primeiro, né, como toda boa aula de biologia, né, o que significa biologia? Todo mundo já sabe, né, bio é vida, logia vem de logos, que é de estudo, é o estudo da vida. Mas para a gente começar a pensar, o que é vida? O que define a vida? O que faz um ser vivo ser ser vivo, né? E assim, a definição, né, biologicamente de vida se a gente for pegar lá do começo, é tudo que nasce, cresce, se reproduz e morre. Tudo que fizer isso, né, é tido como um ser vivo. Daí a gente fala assim, a gente começa, mas o que preconiza a vida? O que faz o ser vivo ser ser vivo mesmo? Né? Alguém tem ideia? Alguém quer falar? O Natan, que já teve aula. Oi, Elô, que entrou aí, tudo bem? Eloni, a Eloni é bióloga também. Eloni pode falar o que é vida. Oi, Betinha, beijo, fofa. Hein? Como que a gente pode falar? Isso é um ser vivo, isso não é um ser vivo, isso tem vida, isso não tem vida. É uma coisa bem complicada, bem complexa, né? Daí a gente entra em duas teorias. A gente entra na teoria celular, né? Que a teoria celular fala que tudo que tiver célula é um ser vivo. E daí vem o nosso querido amigo vírus, porque o vírus não tem célula. O vírus, ele é, né, uma capa de proteína, né, com material genético dentro, que pode ser DNA ou RNA. E tem, né, os outros vírus também, que além dessa capa de proteína, tem aquela membrana, né, de glicose e lipídio, né, de açúcar e gordura, né, que imita a membrana de uma célula. E daí o vírus, né, daí ele fica, né, jogado, vamos dizer assim, na classificação, porque vírus não é considerado ser vivo. Por alguns, né, segundo a teoria celular, por alguns estudiosos, vírus não é ser vivo, porque não tem célula. Só que se a gente for ver né, o que seria a vida, por exemplo, eu sou geneticista, né? Eu fiz mestrado e doutorado em genética e eu acredito que tudo que tiver DNA ou RNA, tudo que tiver material genético é um ser vivo. Porque eu acredito que a vida, né, ela veio a partir do material genético. Então, tem uma linha na biologia que acredita que mesmo o vírus não tendo, né, a célula, ele é um ser vivo. E daí o pessoal da teoria celular fala que o vírus não é um ser vivo, mas ele é um sistema biológico, tá? Porque ele nasce, né, teoricamente, crescer ele não cresce, mas ele se reproduz, né, ele entra dentro de uma célula parasita, né, de uma célula, parasita célula, ele se reproduz e, né, e chega uma hora ele morre. Então, né, fica uma coisa complicada, mas aí, pro pessoal que vai prestar vestibular aí, que tá estudando, então, o vírus, ele é considerado ser vivo, né, por conta do DNA e RNA, porque ele tem material genético para um grupo de estudiosos, tá? Para outros, né, que acreditam na teoria celular, que ser vivo é aquele que tem célula, vírus não é ser vivo, tá? Essa pergunta caiu na USP uma vez. Beleza? O Natan falou assim, células, metabolismo... Opa, gente, eu não sei mexer nesse negócio direito não, tá? Desculpa aí.
Oi, Divinha. A Diva também professora, super, super show de bola, né? Também entrou aqui. Obrigada, Diva. O Natan falou, células, metabolismo, evolução. É bem por aí mesmo, Natan. Então, voltando lá a nossa, né, falando sobre vida, né? O que significa, o que é vida, né? O que a gente pode falar assim, isso é vivo, isso não é vivo, né? A discussão do que é vivo, o que não é vivo é bem complicada, né, gente? A gente não sabe direito ainda, a gente está estudando. E é o que eu falo, tudo na ciência pode mudar de uma hora para outra. Eu sempre conto a historinha, acho que o pessoal já vai até saber, que eu estava, né, sentada, lendo uma revista. Na época era super interessante, que eu assinava, eu gostava muito dela. E eu descobri que, né, no meu conceito, apenas quem tivesse cloroplasto, né, faria fotossíntese. E descobri que existe uma lesma marinha que ela faz fotossíntese, né? Daí eu falei, meu mundo caiu, né? E a gente sabe, né? Elisia clorótica, ela é uma lesma, ela é um neonzinho, assim, a cor dela, e ela faz fotossíntese, né? E é o primeiro animal que faz fotossíntese. Então, né, eu falo que as verdades, elas são absolutas hoje, mas amanhã a verdade de hoje pode não ser verdade de amanhã, na ciência. Tá bom? Que mais, gente? Daí, a gente falando um pouquinho de vida. Daí a gente vem, né, falando de vida, falamos de teoria celular. E eu queria perguntar, o que é célula? Qual que é a definição de célula para vocês? A Diva e a Eloni não pode falar, hein? Hein? Alguém quer arriscar falar o que é célula? A definição de célula? Então, vamos lá. Segundo as fontes bibliográficas, célula, né, é a menor unidade do ser vivo, né? É uma unidade morfofisiológica. Ou seja, a célula, né, ela é a menor unidade de vida do ser vivo. Mas fica tão solto a gente falar isso, né? Até a gente entender o que é uma célula, o que não é uma célula. Vamos pensar o seguinte, eu ia até pegar lá na geladeira um ovo, né? Para explicar aqui. Mas a célula, gente, é a unidade da vida onde tudo acontece. Tudo acontece a nível celular, né? A gente tá aqui, a gente é um amontoado de célula. Então, cada celulinha do meu tecido epitelial, da minha pele, né? Ela está agora tendo uma função, fazendo uma... ela está fazendo uma função, ela está comendo, ela está respirando, ela está se alimentando, tá? Então, a célula que faz tudo pra gente, né? Eu até costumo brincar que a gente é um amontoado de... o ser vivo é um amontoado de célula, né? A gente é um alien, porque... Imagina, cada célula nesse momento está fazendo alguma coisa, ou está respirando, ou está se reproduzindo, ou está se alimentando, né? E tudo acontece dentro da célula. Então, a célula é a maquinária da vida, né? Quando eu como, tá? A comida, ela vai fazer a digestão, vai, né, entra na boca, vai para o estômago e tal. O estômago, né, passa no estômago, recebe o ácido clorídrico e tal, entra no intestino, o intestino absorve. Absorve as unidades bem pequenininhas, né, do alimento. Essa unidade pequenininha do alimento, o que ela vai fazer? Vai lá para o sangue e o sangue vai levar isso lá para minha célula, esse alimento. E é a célula que vai se alimentar, né? Então, eu como um pão, esse pão vai quebrar, vou ter o amido quebra, porque o amido também é uma cadeia, né, de glicose juntinhas. Eu vou quebrar todo esse amido para separar em glicose, para eu absorver, para minha célula utilizar a glicose como alimento, né? E a célula, como que ela utiliza a glicose como alimento? Ela pega esse alimento, que é a glicose, junto com o oxigênio, que eu também respirei, porque o que é respiração, né? Respiração não é isso aqui, ó. Isso não é respiração, isso é troca gasosa. Respiração é quando esse oxigênio entra lá dentro, vai lá para os meus pulmões, meus alvéolos absorvem esse oxigênio, manda para o sangue manda
para a célula. Daí lá na célula, junto a glicose, junto ao oxigênio, né? E acontece a respiração celular, ou seja, né, a quebra da energia contida na glicose, que vai se transformar em energia pra gente, tá? Vou deixar salvo, Nathan, vai ficar salvo sim, amor. Tem muita gente que não consegue entrar, que tá fazendo outras coisas, eu tenho uma amiga que tá em aula, tá? Vai ficar salvo. Então, gente, tudo acontece na célula, né? A gente fala que a gente já costuma dar muito o exemplo do ovo, né? Que o ovo é a maior célula vista a olho nu, né? Aí todo mundo acha assim, que a clara seria o citoplasma, né? E a gema seria o núcleo. Só que não, tá, gente? Na realidade, a clara é proteína, é albumina, e a célula mesmo é a gema. Tanto que se você pegar a gema e você puxar, né? Você vai ver que tem uma pelinha, tá? Essa pelinha que deixa a gema redondinha, que dá forma para a gema, a forma para a célula, essa pelinha é a membrana plasmática, tá? Quando eu tiro... Oi, Mike. Quando eu tiro... Obrigada, amor. Quando eu quebro, né, essa membrana, essa pelinha, e sai a gema toda, aquele amarelão, né? Aquele amarelão todo é o citoplasma da célula misturado com o núcleo, né? Tudo ali. E com todas as maquinárias que tem dentro da célula. Tá? Então, quando a gente come ovo, a gente está comendo uma célula com todas as maquinárias, né? Com tudo que tem lá dentro. Com retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, com complexo de Golgi, com mitocôndria, com núcleo, com DNA, com RNA, né? Com ribossomo, tá? Então, como a gente estava falando, a célula, né? A célula é a menor unidade de um ser vivo, a menor unidade de vida de um ser vivo. Tudo acontece a nível celular. E dentro da célula, né, é que vai acontecer todos os processos. É como se a gente, né, comparasse com uma indústria, uma linha de montagem. Então, a célula a gente sabe que tem membrana plasmática, né, que é o que protege a célula, que dá forma para a célula. Citoplasma, que é tudo que fica ali no meio da célula. E o núcleo, né, que eu costumo brincar falando que é onde fica o Big Boss, né, o chefe, o DNA. Porque o DNA não pode ficar no citoplasma, porque ele é denaturado, tá? Ele é degradado, tá? Se ele for para o citoplasma, as enzimas que estão lá acabam com ele, tá? Matam o DNA. Então, ele fica separadinho lá no núcleo. E lá do outro lado, no citoplasma, onde acontecem todos os processos, né, celulares. Então, como a gente estava falando, quando a gente come, né, eu comi, meu alimento vai para a célula. A glicose, né, que é utilizada para fazer a respiração celular. Quando eu respiro, né, faço a troca gasosa, o oxigênio vai lá para a célula para fazer a respiração celular. Se eu como gordura, essa gordura também vai para a célula, né? Meu organismo vai quebrar isso nas unidades menores, que é ácido graxo e glicerol, e isso vai ser utilizado lá na minha célula para quê? Para formar pacotinhos de gordura para eu poder usar também em outros metabolismos, tá? Quando eu como proteína, o que acontece? A proteína, né, ela também é quebrada na menor unidade. A menor unidade da proteína se chama aminoácido, tá? Então, quando também o aminoácido vai lá para minha célula, e daí quando eu vou fazer, né, a síntese da minha proteína, formar as minhas proteínas, que é codificada pelo DNA que fica lá no núcleo, eu pego esses aminoácidos e vou encaixando novamente de acordo com, né, com o meu código genético, de acordo com o meu DNA, tá? Com a minha estrutura, tá bom? Então, a gente não pode esquecer, né, lá dentro da célula, que é onde todos os processos acontecem. Gente, lembrando, né, a membrana plasmática serve para proteger a célula, para deixar entrar e sair as substâncias da célula, né? Essa entrada e saída pode ser, né, de boa, né, sem gastar energia, ou pode ser gastando energia, tá? Não sei se vocês lembram disso. Osmose, né, bomba de sódio e potássio, né? E então a membrana da célula é a primeira barreira que tem para as coisas, né, entrarem e saírem, para dar o limite, né, da entrada e saída das coisas para
nossa maquinária, tá? Entrando na célula, cada componente, né? Cada substância vai para um lugar específico. Por exemplo, se eu comi gordura, né? Eu peguei agora, vou metabolizar, vou processar minha gordura. Essa gordura vai lá para a célula e ela vai passar pelos retículos, né? Retículo significa canalzinho pequeno. Pelo retículo endoplasmático liso. E lá no retículo endoplasmático liso, ele vai levar essa gordurinha, ácido graxo, glicerol, né? Para ser empacotado no tal do complexo de Golgi, né? E que forma as vesiculazinhas, né? Que vão depois ser distribuídas, vão lá para o sangue, vão ser distribuídas para outras células, aonde eu vou usar essa minha gordura, esse meu tipo de gordura, tá? Se entrou aminoácido, para onde que ele vai? Ele vai para o retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Porque lá tem os ribossomos e o aminoácido vai virar o quê? Vai virar outra proteína. E quem faz a síntese de proteína é o ribossomo, né? O ribossomo vai lá, tem todo esse complexo. Então, em retículo endoplasmático rugoso é onde vai entrar o aminoácido para ter contato com o ribossomo, para o ribossomo fazer, né, entrar na síntese proteica, para esse aminoácido virar uma outra proteína, né? Malu, mas e quando entra sais minerais, alguma coisa assim? Também os sais minerais também vão ser utilizados lá dentro para formar, né, para auxiliar no metabolismo, na fisiologia da célula, tá bom? Mas o que eu queria que vocês lembrassem, o retículo endoplasmático liso, ele não tem as bolinhas, tá? E ali é o local aonde entra lipídios e açúcares também, tá? A parte dos açúcares da glicose, né? A frutose, galactose, tá? Entra tudo ali. Retículo endoplasmático liso. No rugoso entra aminoácido para fazer síntese de proteína. Essa é a função desses dois retículos. Mitocôndria. O que acontece com a mitocôndria? Mitocôndria é onde acontece a respiração celular. É a nossa usina de força. Lá na mitocôndria, a glicose junto com o oxigênio vão sofrer um processo e vão virar e vai fazer o quê? Vai acontecer a respiração celular que vai dar o ATP, que vai dar energia para ser armazenada no ATP. Tá? Lembra? Glicose mais oxigênio é igual a gás carbônico, água e energia, tá? Aquela formulinha bonitinha que a gente tem. Oi, Laurinha. A Laurinha é médica. Vou convidar a Laurinha aqui para falar depois numa live pra gente sobre alguma coisa de medicina. Então, gente, daí, né, na mitocôndria, como a gente estava falando, né, a glicose C6H12O6, lembra da fórmula? Mais O2, que é o oxigênio, é igual a CO2, né, mais H2O, mais energia. E a energia é armazenada no ATP, né, que eu costumo brincar, falar que é a nossa bateria, né? A gente coloca a energia no ATP, na ligação, né, nas 3 ligações do fósforo. Quando a gente quebra uma ligação, a gente libera energia. Quando a gente junta essa ligação novamente, né, a gente armazena energia. Tá? Então, a mitocôndria é a nossa casa de força, a casa de força da célula. É lá que tudo acontece, que vai acontecer a respiração, que a gente vai produzir energia. E esse ATP depois ele é mandado para o restante do corpo também, para ser utilizado, tá? Para as outras células também, tá? Ou mesmo na própria célula, beleza? Então, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndria, complexo de Golgi é onde faz o empacotamento, né, das substâncias da minha célula para ser mandada para fora ou para ser utilizado em outras células ou para fazer né, excretar mesmo as coisas, mandar embora, tá? Essa é a função do complexo de Golgi. E se a gente for falar, isso eu tô falando de célula animal, tá? Lembra que tem diferença de célula animal para vegetal. A célula vegetal tem parede celular, né? E a parede celular é a nossa famosa, que o pessoal fala assim, vamos comer a fibra, né? A fibra nada mais é do que a parede celular, porque tem celulose e a gente, né, não consegue digerir a celulose, então a gente não consegue quebrar a parede celular para aproveitar. Então, ela passa no trato intestinal e serve como a fibra, tá? E o vegetal também, né? Vegetal, os
seres clorofilados ou quem tem cloroplasto, eles fazem a fotossíntese, né? Eles têm a clorofila para fazer a fotossíntese. Vocês lembram da fotossíntese? Oi, Flavítia. A Flavítia também é bióloga. Aline, Andressa, tudo bem, meu amor? Fabi. A fotossíntese, né? Eu sou apaixonada, né, pela fotossíntese. Eu acho que é uma coisa assim tão divina, uma coisa tão linda, tão fantástica, né? Porque imagina, a gente, ser humano, a gente se acha o cara, né? Nós somos os bons, somos, né, pensantes, poderosos. Só que se não tivesse os vegetaizinhos aí, a gente tava ferrada, porque a gente não consegue pegar a energia do sol, metabolizar a energia do sol, né? Puxar essa energia e transformar isso em alimento. E o vegetal faz isso pra gente, né? Vocês lembram como eles fazem isso? Então, a gente tem o sol, a energia solar, né? Tá incidindo ali. O cloroplasto absorve essa energia solar, né? Transforma a energia luminosa em energia química. Essa é a função do cloroplasto, tá? Transformar a energia luminosa em energia química. Essa energia química que vai ser utilizada para fazer o alimento. Como que faz o alimento? Né? Lembra que a gente pega gás carbônico, oxigênio, gás carbônico e água e vai formar glicose mais oxigênio? É o contrário da respiração celular, né? Eu pego C6H12O6 mais O2, que é a respiração celular, e vira CO2 mais H2O. O contrário disso, CO2 mais H2O é C6H12O6 mais O2, que é o oxigênio. Então, o que acontece? A planta absorve, né, a energia luminosa, transforma a energia luminosa em energia química, pega o oxigênio do ar, desculpa, gente, o gás carbônico do ar, pega a água, mistura, faz o shake, e quem vai fazer esse shake para o negócio grudar, né, é essa energia química que o cloroplasto transformou, né, que era luminosa, transformou em química, para grudar. Isso grudou, virou uma molécula de glicose, tá? E essas várias glicoses juntas, né, elas formam o que? Frutas, formam batata, formam mandioca, né? Mandioca é um amontoado de amido, amontoado de glicose. Batata, amontoado de amido, amontoado de glicose. Fruta, né, tem glicose com frutose, tá? Então, é isso que o vegetal faz pra gente. Esse é o nosso alimento, tá? Então, a gente come isso pra gente ter energia. Depois, quando a gente come, né, o pão, amido, né, trigo, a gente comeu o trigo é amido. A gente comeu o amido na forma inteira, quebrou ele em glicose, utilizou a glicose no meu organismo. Então, a gente não consegue produzir energia, tá? A gente não consegue produzir energia, não, produzir alimento. A gente tem que pegar o alimento que a planta produziu, tá? E a gente só consegue, né, produzir energia por conta disso, absorvendo a glicose, tá bom? Meu povo, eu falo. O vegetalzinho aí, a gente não é porcaria nenhuma. Ainda tem a outra parte, né, que a gente não quebra fibra, né? Porque a gente não tem a enzima celulase que quebra a celulose. Mas os cavalo consegue fazer isso, boi consegue fazer isso, né? Quem mais que faz, né? Os cupins também conseguem quebrar. Então, por que fala assim que a gente precisa comer carne, né? Qual que é a explicação agora, né? Eu sei que tem um pessoal vegetariano aí, né? Mas a explicação para a gente comer carne ou comer derivados, né, do animal é porque o animal, né, esses animais, o boi, né, ele consegue quebrar toda a célula vegetal, ele consegue quebrar a celulose, né? E ele consegue absorver as proteínas que o vegetal tem. E essas proteínas, né, que ele absorveu, a gente não consegue produzir proteína, a gente só consegue pegar proteína de outro ser vivo, tá? A gente não consegue fazer a produção de proteína. Então, a gente tem que pegar essa proteína pronta e colocar no nosso organismo, né, em forma de aminoácido, pra gente reorganizar esses aminoácidos, tá? É isso que acontece. Então, a gente se considera tão superior se a gente não dependesse dos outros, né? É a mesma coisa do fungo, né? O fungo, como ele é decompositor, ele é ele tem muita proteína, né? Ele é um grande produtor de proteína, o fungo. Ele consegue captar, puxar, né? Decompondo
né, os seres vivos que estão ali, ele consegue tirar o aminoácido dali e reorganizar na estrutura dele. Então, o fungo, para quem é vegetariano, é uma boa escolha para suplemento, né, de proteína, tá bom? E os peixes, então, peixe também, a carne de peixe também tem proteína, né? Gente, na realidade é assim, né? É uma coisa que eu falo que meus alunos, muitas vezes, eles falam, ah, mentira, Malu. Eu falo, não existe carne, tá, gente? Quando a gente fala assim, eu vou comer uma carninha, né? Eu vou comer uma... Não existe carne, meu amor, tudo é músculo, tá? A gente dá o nome de carne, né, pra ficar uma coisa mais bonitinha, tal, mas assim, né, a picanha é músculo, o músculo é músculo, o acém é músculo. Então, o que a gente tem aqui é tudo músculo. A nossa carne não é carne, é músculo, tá? E no músculo que a gente reserva, é a nossa maior reserva de proteína, tá? Então, quando a gente come o músculo do peixe, a carne do peixe, tá? A gente tá comendo proteína. A gente tá comendo a proteína do peixe, a gente vai quebrar isso em aminoácido e aproveitar o aminoácido. Né? Mas o peixe também não consegue fazer a quebra da celulose. Beleza? Apesar que tem uns peixinhos que fazem, sim. Tem uns peixinhos que conseguem, que eles têm... Dentro do estômago dele, eles têm mutualismo com algumas bactérias, tá? E daí eles conseguem aproveitar, sim. Que mais? Eu tava falando de proteína, né? Então, gente, ó, a partir de hoje vocês sabem que vocês não comem mais carne, vocês comem músculo, né? A Maria tá dando risada aqui, né? Cara dela. Então, a gente tá falando então da célula. Dentro da célula, organização, reticulino plasmático liso, rugoso, mitocôndria, complexo de Golgi. Os vegetais têm a parede celular antes da membrana plasmática. Os vegetais têm os cloroplastos, que é onde acontece a fotossíntese, né? O que mais? Acho que de estrutura, acho que é basicamente isso, né? E tem os vegetais também têm os plastos, tá? Os plastos são locais onde ficam guardados determinadas substâncias, né? Cloroplasto é o plasto de cor. Cloroplasto é um plasto que guarda a clorofila. Tem o cromoplasto, que é um plasto que guarda a cor. Então, a cor das flores, elas ficam no cromoplasto, que é onde fica um pigmento que dá a cor para a flor, tá? Por que o vegetal é verde, né? Os vegetais, as folhas são verdes, porque ele tem cloroplasto, o cloroplasto é verde, tá? Se eu tirar o cloroplasto do vegetal, a folha fica transparente, a folha não tem cor, tá bom? Então, tem plastos também que reservam amido, né? Que é o caso da mandioca, batata, tal. Ele tem os plastinhos que reservam amido e fica guardado nisso, nessas estruturas, tá? Que mais? Então, a gente falou dessas organelas, basicamente, assim, bem rapidez. Da célula. Então, vamos lá falar um pouquinho do núcleo, onde fica o DNA, né? A membrana do núcleo, né, tem um nome próprio, chamado de carioteca. Ela, né, fica lá protegendo o DNA, que ele não pode ir para o citoplasma, senão ele vai desnaturar, vai morrer. O DNA é uma molécula de fita dupla, né? Ela fica enroladinha assim, né? Tem pares de bases complementares. E para que serve o DNA? O DNA serve para fazer a nossa, né? Além de ter a informação genética, ele vai fazer a síntese proteica. Ele que comanda a síntese proteica, tá? Ele fica lá no núcleo, né? O que ele faz? Ele não pode sair do núcleo. Vamos falar um pouquinho de síntese proteica. O DNA não pode sair do núcleo. Então, o que ele faz? Ele vai lá, o RNA mensageiro vai lá no núcleo, gruda no DNA, vai lá e copia as informações. Copia quais são aqueles pares de base, quais são os códigos genéticos, os códons, né? Cada três pares de base codifica um aminoácido, tá? Daí ele vai
codificando, 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 vai lá copiando. A, T, C, G, papapá. RNA mensageiro copiou, levou lá pro citoplasma, porque o RNA ele pode fazer essas duas vias. Levou pro citoplasma, né, essa mensagem, tá? Entrou lá no ribossomo, ele entra lá e fala assim, olha, tem essas 3 letrinhas aqui, A, C, G, vamos supor, né? Formou, pegou, grudou um aminoácido. Daí tem mais outras 3 letrinhas, grudou outro aminoácido e vai grudando os aminoácidos de acordo com essa sequência. Então, o que isso quer dizer? Que nós, né, nosso DNA no nosso material genético, não vem metade do pai, metade da mãe? Então o que acontece? Nós somos um amontoado de proteína, gente, tá? Na realidade, as nossas características genéticas todas são proteína, tá? Se eu tenho a pele mais clara, eu tenho menos melanina, que é um pigmento da pele. Quem tem a pele mais morena, né, negro, tem muita melanina. Isso é proteína. Se eu tenho o olho castanho, eu tenho uma produção, né, do pigmento pro olho, né? Eu produzo esse pigmento, essa cor, uma determinada quantidade. A Maria já tem olho azul, né? Ela produz bem menos, por isso que o olho dela é azul. O verde já vai produzir um pouquinho mais. E o preto, né, que é o castanho escuro na realidade, produz muita proteína. Então, nós somos emaranhados de proteína. Cabelo é proteína, tá, tudo é proteína. Então, nós somos, né, proteínas ambulantes, tá bom? É basicamente isso, né, um montoadinho de proteínas. Então, essa é a função do DNA, né? O DNA fica lá no núcleo e a função dele é produzir a proteína, ou seja, produzir a nossa característica genética, tá? Então, como eu falei, tudo, né? Todas as nossas características genéticas são proteínas. Se a gente, né? A altura é uma característica genética. A altura também é a expressão, né? De uma proteína, que na realidade é um hormônio, né? Que vai fazer com que você fique mais alto ou não. Então, tudo é proteína, tá, gente? Tudo tá ligadinho ali na proteína. Então, ó, síntese proteica. DNA no núcleo, RNA mensageiro vai lá, copia, né, os pares de base, que são os códons. Cada 3 pares de bases é um códon, tá? Porque cada 3 codifica um aminoácido. O RNA foi lá, copiou as bases, os pares de bases que estão ali, as bases que estão ali, levou para o ribossomo, lá no citoplasma. O ribossomo, né, ele lê essa sequência como se fosse um leitor de código de barra, né? Vamos colocar assim, o RNA mensageiro é o código de barra, o leitor do código de barra vem ali, que é o RNA, o ribossomo, e daí vem o RNA transportador, que é o terceiro RNA que a gente tem, para levar e trazer os aminoácidos para transportar, para formar essa cadeia, né? Essa fita de proteína, tá bom? Uma proteína ligada na outra, né? Quando vai ligando uma proteíninha na outra, a gente chama isso de ligação peptídica, tá? Os peptídeos, bonitinho. Oi, Najara, oi, João, oi, Osvaldo, tá? Então, é basicamente isso. Das células que a gente já falou tudo, né? Membrana, citoplasma, núcleo, as organelas citoplasmáticas. Foi bem resumidão, né, gente? Bem aulão, assim, né? Bem... Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, gente. A gente vai respondendo. E é o que eu falei lá na introdução. Se vocês quiserem falar de algum outro assunto também, a gente também conversa, a gente também fala. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, quiser falar alguma coisa, né? A gente tá aqui para falar de biologia. Então, eu comecei com a célula. Falei que ia falar sobre células, sobre vida, teoria celular. Acho que é basicamente isso, né? Uma aula de quase 50 minutos pra gente falar sobre a importância da célula, né? Tudo acontece na célula. Outra coisa, a gente tem, né, uma definição de 2 tipos de células. Os procariontes e os eucariontes. Procariontes, ou procariotos, tá? Também tá certo, eucariotos, procariotos. Os procariontes
eles são, né, só são as bactérias, os únicos procariontes que existem. O que significa procarionte? Ele não tem núcleo, tá? Ele tem o DNA dele, o material genético fica solto no citoplasma, né? Nesse caso teve uma adaptação, as enzimas não vão denaturar esse DNA. Então esse é um procarionte ou procarioto, as bactérias. Todos os outros são eucariotos, eu verdadeiro. Carioto vem de carioteca, tá? Pró vem de antes da carioteca, procarionte antes da carioteca, eucarioto, eu verdadeiro, carioteca, membrana do núcleo. Então os eucariotos têm essa membrana no núcleo, esse DNA fica protegidinho lá dentro, tá? Essa é a diferença de eucarioto e procarioto. E hoje na classificação, né, dos seres vivos, a gente tinha antigamente cinco reinos, né? Que a gente fala, que é o Monera, depois Protista, fungo, animais e vegetais, tá? Isso aqui mudou um pouquinho essa classificação, né? Por conta do estudo de RNA, né? Como a genética foi se aperfeiçoando, foi avançando, pelo estudo do RNA, né? 16S, a gente não, né? A pretensão minha, os estudiosos, eles reorganizaram essa classificação. Agora a gente tem dois grupos, a gente tem, né, a classificação, né, que tem o eucária e bactéria, tá? A gente tem uma nova reorganização disso, né? Depois eu vou falar mais certinho para vocês, eu até trago um esquema pra gente falar sobre essa parte da classificação dos seres vivos, né? Mas só lembrando, então, por conta disso, né, a gente tem esse outro modelo de classificação. E a partir disso, né, o que a gente tinha a gente continua com os 5 reinos, né, teoricamente, mas agora a gente começa com Monera. O protista não é mais protista, agora ele é protoquitista, tá? Nesse reino a gente tem os protozoários, a gente tem fungos irregulares, fungos imperfeitos, e a gente tem... Agora deu branco. Eu já vou lembrar. Eu falo que tudo que não conseguem classificar, jogam lá pro protoquitista. Tá? Protozoários. E as algas. Tá? As algas. A gente tem esse protoquitista. Daí a gente tem o reino fungi, né? Fungo. O metafita, né? Ou vegetal, plantae. E o metazoa animal, ou animalia, tá? São essas denominações. Daí vocês vão falar, mas Malu, por que as algas foram parar lá no protoquitista, né? Porque as algas, gente, uma característica, né? Quando a gente faz essas classificações biológicas, os biólogos, eles gostam muito de organizar as coisas, né? De juntar as coisas, de classificar, de colocar tudo certinho, né? Colocar cada coisa, né? Branco com branco, preto com preto, azul com azul, amarelo com amarelo, sabe? Fazer organização das coisas, classificar as coisas. O biólogo adora fazer isso. É terrível. Mas assim, então nessa classificação, quem tem características iguais ficam em locais iguais, né? A maior classificação, né, que a gente tem, a classificação mais abrangente é o reino. Então assim, quem tá no reino Monera, tá? Quem tem aquelas características. Reino Monera é bactérias, né? E bactérias verdadeiras, que a gente fala, as bactérias mesmo, e as arqueobactérias, árqueas, né? Que são as bactérias arcaicas, né? Arqueobactérias. Esses dois tipos, né? No reino daí protoquitista, né? Quem tá no Monera são os procariontes. Então, eles têm essa característica de não ter núcleo, tá? Então, as bactérias e as arqueobactérias. Daí, a gente tem protoquitista. Protoquitista, quais são as características? Tá? Eles são celulares, né? Eles são eucariontes, tem núcleo, tá? Mas eles, assim, tem umas características que são iguais, mas realmente não tem muita coisa igual. Como eu falo assim, é o reino perdido, né? Coloca todo mundo ali porque são seres que não tem tanta semelhança, mas também, né? Todos são eucariontes, unicelulares, estão ali. Aí fala assim, mas Malu, as algas não são unicelulares, né? Então, gente, as algas não são unicelulares, mas nesse reino protoquitista, uma das características é dos seres vivos que estão ali não formarem tecido, tá?
E as algas, elas podem ser um amontoado de célula, né? Elas podem ser, a gente pode até considerar, né, pluricelular ou multicelular, mas elas não formam tecido. É só um amontoado de celulinhas juntas, tá? Então, ó, que a gente come, né, a alga da comida japonesa, né, a nori, é um amontoado de célula ali, tá? Mas não forma tecido. Então, por isso que eles foram colocados lá, tá? Qual que é a característica, né, que determina se é tecido ou não, né? O tecido tem que ser células que desempenham a mesma função. E elas estão ali para, né, para fazer uma determinada tem uma determinada finalidade pro organismo. Por exemplo, célula da pele. Célula da pele, todas essas células que estão na pele, elas desempenham a função do quê? De proteção. Tá? Vai proteger o nosso corpo, para não deixar entrar coisas dentro do nosso organismo, né? Então, cada células do aparelho digestório, né? Qual que é a função? Fazer a digestão, quebrar o macro, né, para deixar no micro. Então, quebrar o arroz para deixar na glicose. O arroz também é amido, então vai deixar na glicose, tá? Quebrar o feijão para deixar na glicose, tá? Então, essa é a definição de tecido. Então, como essas celulinhas, elas só estão juntinhas ali, mas cada um continua exercendo a sua função, desempenhando a sua função, e elas não exercem, né? Cada um por ela, cada um por si, Deus para todos. Então, elas estão ali, tá, fazendo a sua função, mas elas não estão juntas para fazer a mesma função. Por isso que é um aglomerado de células, tá? Daí depois a gente tem o reino fungi, que são os fungos, né? Que já são, pode ser unicelulares, que são as leveduras, ou pluricelulares, né? Que são os outros fungos. Eles têm também ali a característica deles, que eles são decompositores, né? Eles não conseguem fazer o alimento deles também, eles, né, têm que decompor. Depois a gente tem o metafita, que são as plantas, né? Característica deles, das plantas, né? Elas têm a pluricelulares e a característica é fazer fotossíntese, os vegetais. E no reino metazoa ou animal, né? Somos nós, todos os animais, características também serem pluricelulares, e a gente nós somos heterótrofos e as plantas são autótrofos. Autótrofo produz o seu próprio alimento, heterótrofos não, tá? A gente precisa pegar o alimento que o outro produziu. Né? Essa é a diferença do metafita para o metazoa, das plantas para os animais, tá? Plantas são autótrofas e nós somos heterótrofos, tá bom? Basicamente, assim, rapidez, as características dos 5 reinos. E daí a gente começa, né, a entrar numa... Depois a gente vai entrando nos reinos, tá? A gente vai falar sobre cada um também, vou falar sobre cada reino para vocês, as características, né, pra gente dar essa relembrada também. Mas eu acho que por hoje tá bom, né, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Sugerir alguma coisa? Todo mundo quietinho aí? Então tá. Espero que tenha ajudado aí a galera a relembrar alguma coisa de biologia, né? A gente agora tá... Eu quis falar um pouquinho do vírus, porque a gente tá com o Covid aí. O que a gente sabe, né, é que o vírus o COV, né? COV é o vírus, Covid é a doença, tá, gente? O nome do vírus é COV, é COV. E Covid é a doença que veio do vírus. Que o vírus, né? O vírus, eles são... Eu sou apaixonada por vírus. Eu acho eles os caras, porque... Imagina, né, um cara que... Um organismo, né? Que eu chamo de organismo, né? Mas que não tem maquinária nenhuma, que depende da célula do outro, né? Para poder se reproduzir, porque ele não se alimenta, ele só se reproduz. Né? E nessa reprodução ele infecta a célula, parasita a célula, né? Infecta, produz novos virusinhos e ainda pode desencadear uma doença. E nessa produção de novos virusinhos, a característica do vírus, né? Da mutação do vírus, deles serem no caso da Covid, né? De ser uma coisa tão assim
rápida, essa replicação, né? É que o vírus, eles têm alta capacidade de mutação. Por quê? Porque quando eles vão fazer parasitar a célula, eles vão lá lá no DNA da célula, né? Ele acopla o material genético dele no nosso material genético. A gente produz lá no meu DNA, lembra que estava no núcleo? Aquele cara que estava lá no núcleo? Então, ele entra lá, ele vai se acoplar no nosso DNA. Nosso DNA, o RNA mensageiro, vai lá, vai copiar essas informações, todas que estão ali, achando que é nossa, vai lá para o citoplasma, no ribossomo, vai codificar isso, o transportador vai pegar os aminoácidos e vai produzir as proteínas para fazer a capinha do vírus, tá? E daí o vírus, depois lá no DNA, lá no núcleo, ele se reproduz, sai, pega a capinha dele e vai embora. É isso que o vírus faz no nosso corpo. E quando ele se acopla no nosso DNA para fazer todo esse mecanismo, o que acontece? A hora que ele sai, ele leva um pouquinho das nossas bases nitrogenadas, leva um pedacinho do nosso DNA. E quando ele leva um pedacinho desse DNA, o que acontece? Ele muda aquela proteína que ele tinha, tá? Isso é uma mutação. Então, esse pedacinho do DNA que ele pegou, ele consegue fazer uma outra proteína, né? E dele consegue ser um outro vírus, uma mutação. E a gente sabe que hoje nós temos 10 cepas, né? 10 linhagens de COVID, tá? E por enquanto a gente não sabe quantas dessas linhagens, né, estão infectando a população aí. É isso que é triste. Então o pessoal tá falando de uma segunda onda, né? Que tá vindo uma segunda onda aí tal de COVID, tá? Mas é muito por conta disso, porque a gente não sabe quais essas cepas estão aí, se é a mesma cepa, se não é, se tem cepas diferentes, entendeu? Quem que tá se contaminando com o quê, tá? Muitas vezes a pessoa, ela pegou, depois ela fala assim, mas eu peguei de novo COVID. Mas não que ela pegou o mesmo COVID, ela pode ter pego uma mutação, tá? Então, o pessoal ainda tá estudando, esse negócio do COVID ainda tá muito fresco, né? Muito novo. E tem muita gente aí trabalhando com tudo isso, para ver se conseguem fazer a tal da vacina, né? Dizem que até o final do ano tá aí a vacininha, mas vamos ver, né? Beleza, então, meu povo? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Não. Então tá bom, gente. Ninguém quer perguntar nada de COVID, ninguém quer falar nada, perguntar de célula, nenhuma outra coisa? Hein? Então tá bom. Daí a gente marca pra semana que vem, eu marco de novo acho que eu vou fazer na quarta, na semana que vem, porque eu tenho, quinta-feira tem reunião de conselho da escola, então não vai rolar. Acho que vai ter que ser quarta-feira, tá? Vamos tentar pelo menos fazer uma vez por semana, a gente faz um bate-papo, uma conversa. E depois, gente, quem, né, assistiu o vídeo depois, né, que não tá assistindo agora, porque o pessoal tá com vergonha aqui, ninguém quer perguntar nada. Quem assistiu o vídeo depois, se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar também. Manda mensagem aqui no Insta ou lá no Face, tá? Que a gente responde, tá bom? E depois me falam se vocês gostaram ou não, se está claro. Eu vou deixar a Michelle a aula salva, sim, amor. Pode ficar tranquila, tá? Vou deixar aqui salvo. Foi bem superficial, bem, né? Mas aí, se vocês quiserem alguma coisa, sugerir algum tema, gente, falar alguma coisa, também sugiram, né? A gente fala, é que eu tô indo assim, começando do básico mesmo, quando a gente começa a aula, né? O que é célula, falar de vida, o que caracteriza um organismo vivo de não vivo, né? Sobre o vírus. E acho que é isso. Mas sugiram também algum assunto que vocês queiram falar de biologia, né? Quiserem falar de genética, eu adoro. Brincadeira, gente, não. Mas vamos falar de um pouquinho de cada coisa, né? Tentar entrar em cada assunto até o final do ano pra gente dar uma mais esclarecida aí pra galera. Diva, falei alguma meleca, Diva? Quer me corrigir em alguma coisa, amor?
A Diva é divina, gente. Amo de paixão essa mulher. Né? Uma ótima professora. Ai, ai. Então, não, meu povo, tudo tranquilo? Então, eu vou deixar a aula aqui salva. Daí, quem tiver dúvida me fala, né? Diva, foi mais um bate-papo assim mesmo. Michelle tá tendo aula, então vai ter aula, Michelle. Oh, meu amor. Vai pra lá, depois você assiste a aula, vai ficar gravada aqui, tá bom? Então foi mais um bate-papo hoje mesmo, daí a quarta-feira a gente fala de mais... eu vou ver qual assunto que a gente vai abordar, mas se vocês quiserem sugerir também, tá bom? Então tá, gente, obrigado aí por vocês estarem aqui, pela audiência. E até, provavelmente vai ser quarta-feira, tá? Mas eu deixo avisado aqui. Obrigado, amor. Beijo.